Então quero convidar você que está aqui, você que está nos vendo, a buscar a palavra do Senhor e abrir no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 1. E quem achou vai ficando de pé em reverência à palavra do Senhor. E que o Senhor vai falar grandemente conosco nesta noite. Não porque sou eu, mas que é a palavra do Senhor que vai falar conosco. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 diz: Acabe fez Jezabel saber de tudo que Elias havia feito e como tinha matado a espada a todos os profetas. Então enviou Jezabel a Elias, um mensageiro, dizendo: Assim me façam os deuses, e assim me acrescente, se amanhã a estas horas eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. E percebendo ele, pois o perigo, levantou-se e se foi para salvar a sua vida, e veio a Beceba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse-lhe: Basta, ó Senhor, tira a minha vida agora, porque não sou eu melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis então que o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água, e comeu e bebeu, e voltou a dormir. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe dizendo: Levanta-te e come, porque muito comprido te serás o caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe. Amém? Então o que o Senhor quer falar conosco hoje, a respeito aqui do teu servo Elias? O tema dessa pregação fala sobre medo versus fé. E quantas vezes em nossas vidas nós sentimos medo? Não foi diferente de Elias, aonde, se nós voltarmos para o capítulo 17, aonde o Senhor mandou ali Elias para uma viúva, e os corvos, quando ele estava ali no deserto, alimentar ele, e aquela viúva para também abençoar, alimentando ele. E vemos também no capítulo 18, onde Elias vê ali, diz, em relação daquela chuva, e mata aqueles profetas. Aí no versículo, capítulo 19, fala que Elias foge porque teve medo. Medo de uma notícia que Jezabel, a mulher de Acabe, mandou para Elias. E na nossa vida não é diferente. Quantas vezes nós temos sido usados pelo Senhor. O Senhor tem usado a cada um de nós em diversas áreas para levar a palavra de Deus a outras pessoas,
Quantas vezes o Senhor tem nos usado a orar por outras pessoas e pessoas ser curadas. Mas de repente bate o medo quando chega algo em nossas vidas, algo em nossas famílias, que muitas vezes nós sentimos medos e não lembramos daquilo que o Senhor já fez por intermédio de nossas vidas. E de repente esse medo chega na nossa porta. E é isso que o Senhor quer falar. Medo versus fé. E isso aconteceu na vida de um servo de Deus, homem de Deus, em que foi usado pelo Senhor, como também acontece conosco. E o medo, meus amados, você que está nos vendo, sempre vai nos guiar a uma distância, um distanciamento à vontade de Deus. O medo sempre vai fazer com que os filhos de Deus fiquem infundados. Que palavra é essa, Cláudio? Algo que não tem fundamento da gente ter medo. Algo que não tem lógica, não tem razão da gente fugir. O medo leva sempre ao isolamento. O medo muitas vezes quer levar a gente distante do Senhor, distante da vontade de Deus. O medo muitas vezes nos leva a gente não crer mais na palavra do Senhor. E ao ponto de muitas vezes perder a nossa fé. Já é o contrário de fé. Ela nos guia rumo à vontade de Deus. Ela sempre vai fazer com que nós realizemos feitos impossíveis que muitas vezes não está ao nosso alcance. Algo que muitas vezes nós não temos a capacidade. É diferente do medo. A fé vai nos trazer a certeza que o Senhor não nos desampara. O Senhor vai estar conosco, mesmo diante dessas situações. Elias ali quando recebeu, meus amados, você que está nos vendo, recebeu aquela notícia que Jezabel ia, como diz o versículo 2, então enviou Jezabel a Elias um mensageiro, dizendo: assim me façam os deuses, e assim me acrescente, se amanhã a estas horas eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. Ele ali diante de um feito grande na vida de muitos que estavam ali. Elias, quando recebeu aquela notícia, teve medo. E qual tem sido a notícia que tem trazido medo a cada um de nós? Qual tem sido a notícia que tem nos trazido medo? Temos que ter a certeza que o Senhor está conosco. Mesmo que Jezabel ali enviou aquele mensageiro, Jezabel poderia ter enviado ali vários soldados, mas Elias ali teve medo. O que é que ele fez? No versículo 3 diz que, e percebendo ele, pois o perigo, levantou-se e se foi para salvar a sua vida. E veio a Beceba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: já basta, ó Senhor, tira a minha vida agora, porque não sou eu melhor do que os meus pais. Diante das situações que chegam para as nossas vidas, os medos, as situações adversas, difíceis, muitas vezes pedimos até
a morte ao Senhor. Muitas vezes pedimos: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Tira a minha vida, porque não aguento mais. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Olhe aonde o Senhor está fazendo em nossas vidas. Olha o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor já fez. Será que Ele não é capaz de mudar essa situação, esse quadro? O medo nos leva muitas vezes a se isolar. O medo muitas vezes nos leva a trazer dúvida daquilo que o Senhor já falou conosco. Não é diferente quando Deus prometeu um filho a mim e a Ivaneide, que éramos estéreis. Veio as dúvidas: será que isso pode acontecer? Medo versus fé. Qual tem sido o nosso medo? Em que área que nós estamos sendo tentados? Em que momento nós estamos sendo tentados com medo? E não acreditamos mais, não temos mais fé na palavra do Senhor. No versículo 5: e deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis então que um anjo o tocou e lhe disse: levante-te, come. Não durma. Levante-te. É o que o Senhor quer falar. Falou para Elias, está falando conosco. Levante-te e come. A pregação de ontem: desperta. Desperta. Levante-te. Ou você vai ficar continuando dormindo, vendo a situação com medo e não fazendo nada. Quantas vezes o Senhor já tem falado com você? Você que está em casa, você que está aqui, levante-te e come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água. E comeu e bebeu e voltou a dormir. Quantas vezes você tem levantado, comeu, se alimentou e novamente pegou no sono? Quantas vezes o Senhor tem falado com você? Qual a direção que você deve tomar? Você recebeu, se alimentou, mas voltou o que era. Não tomou uma atitude. Versículo 7. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe dizendo: levante-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O Senhor vai enviar várias vezes o anjo, se for preciso, para que você e eu nos levantamos em fé e deixar de lado o nosso medo e deixar de lado aquilo que muitas vezes tem nos aprisionado, tem nos incomodado, e muitas vezes nós não tomamos uma direção, meu amado. Você que está em casa, tome uma atitude. Quantas vezes o Senhor vai falar novamente? Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites,
até o monte de Deus, Horebes. Quantas vezes o Senhor te chama para orar? Quantas vezes o Senhor tem chamado para você buscar ao Senhor, ler a palavra do Senhor, jejuar? Elias comeu e bebeu e tinha uma missão até chegar à casa do Senhor. E muitas vezes vai ser difícil para que você venha buscar ao Senhor, mas toma uma atitude, levante-te para comer, porque a sua jornada não parou aqui. Aquilo que o Senhor tem para você não parou, não cessou. Mas muitas vezes o medo bate à nossa porta, como também a fé. Então por isso o Senhor quer falar conosco nesta noite, medo versus fé. Mas que atitude eu preciso como servo de Deus, como filho de Deus, como alguém que conhece a palavra do Senhor, para resolver essa situação? Que atitude eu e você podemos fazer? Precisamos seguir o que o Senhor nos tem ordenado. O que o Senhor tem nos ordenado a fazer, temos deixado de lado e que o medo nos acompanhe? Precisamos seguir, meu irmão. A Bíblia nos dá vários exemplos. E no capítulo 19, versículo 19, diz a palavra do Senhor: que Elias, a palavra do Senhor diz que, e partindo ele dali, achou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi diante de si. E ele seguia com a 12ª, e passando Elias, disse dele, jogou sobre ele a sua capa. Elias seguiu aquilo que o Senhor pediu para ele. E se nós abrirmos a palavra do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27 ao 33. Amém? Diz a palavra do Senhor: chega-te tu e ouve todas as coisas que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te disser, e nós te ouviremos e faremos. Você tem ouvido a palavra do Senhor? O Senhor tem nos direcionado para seguir algo que tem nos ordenado. Aqui o povo pediu para que Moisés ouvisse, para ele seguir. E diz o versículo 28, e ouviu o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falaram, e me disse o Senhor, ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te falaram, e em tudo falaram bem. O Senhor tem ouvido aquilo que nós falamos. Senhor, eu vou cumprir a tua palavra, eu vou seguir aquilo que o Senhor me pediu. Mas muitas vezes o medo tem batido a nossa porta. Mas Senhor, isso é difícil. Não é. E nós precisamos seguir o que o Senhor tem nos ordenado, meu amado. E continua no versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração,
que me temesse e guardasse todos os dias, todos os meus mandamentos, para que bem sobreviesse a eles e a seus filhos para sempre. Quando eu e você seguimos aquilo que o Senhor nos tem pedido, ordenado, é para o nosso bem, da nossa casa, da nossa família e daqueles que estão ao nosso redor. Como diz a palavra do Senhor aqui, quem dera que eles tivessem tal coração. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Quem o conhece? Versículo 30. Vai e diz-lhe: tornai-nos para os vossas tendas. E tu, porém, Moisés, fica-te aqui comigo e te direi a ti todos os mandamentos e estatutos e direitos que lhes há de ensinar, a fim de que se cumpra na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhais, pois, que façais como o Senhor vosso Deus vos mandou. Não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Andarei em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos manda, para que vivam e bem vos sucedam, e tenhais longos dias na terra que haveis de possuir. Então, quando eu e você seguimos as ordenanças do Senhor, nós vamos viver um longo tempo sobre a face da terra. Abra ainda em Josué, capítulo 1, um texto bastante conhecido, versículo 7 ao 9. Quando ali Moisés morreu, e o Senhor disse ali para Moisés, para Josué, perdão, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te, tão somente que possamos nos esforçarmos. Para quê? E ser muito valente para cuidarem em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas próspero em todas as coisas que empreenderes. Se você seguir aquilo que o Senhor tem nos ordenado, nós vamos ser abençoados. Mesmo que seja no pouco, o Senhor vai multiplicar para o muito. Então nós precisamos seguir, ter fé, confiar no Senhor. E Ele ainda diz mais: nunca se aparte da tua boca o livro desta lei, meditarás nela tanto de dia como de noite, para que com cuidado faças conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e em tudo serás bem-sucedido. Tenho eu te mandado que te esforce e que sejas valentes. Não temas, nem te deprimas, porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer lugar que fores. Então é necessário um esforço. Assim como em determinadas situações que nós vivemos e nos esforçamos para seguir aquilo que muitas vezes até o nosso patrão nos pede, o Senhor tem pedido para nós seguir aquilo que tem nos ordenado. Para quê? Para que vivamos por fé e deixemos de lado o medo. Precisamos também não só seguir aquilo que o Senhor tem nos ordenado,
mas nós precisamos também crer na sua palavra. Crer diferente de dúvida. Será? Crer é diferente de medo. Senhor, eu vou crer. Eu vou ficar aqui, porque o Senhor vai me guardar. O Senhor vai me abençoar. Assim como o Senhor me abençoou antes, o Senhor me abençoará agora. Eu vou crer que daqui desse pouco o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai me abençoar para que tudo dê certo. Mas muitas vezes o diabo tem colocado medo. Porque, meu amado, minha amada, você que está nos vendo, diante de grandes vitórias que o Senhor tem nos dado, Satanás, o nosso inimigo, ele vai nos combater, vai trazer algo que muitas vezes vai querer derrubar aquilo que o Senhor já fez. E muitas vezes vai colocar em dúvida a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor falou conosco, aquilo que o Senhor tem nos comissionado, aquilo que o Senhor tem nos mandado a fazer. E muitas vezes ele vai colocar em dúvida. Precisamos crer na palavra do Senhor. Precisamos crer na tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Precisamos crer que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai fazer aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos vencer o medo através da nossa fé. Elias teve medo com aquela notícia: eu vou te matar. E ele fugiu. Isaías 43, versículo 10 ao 14, parte A. Quantas vezes as circunstâncias, quantas vezes temos chegado em determinados lugares e temos recebido notícias do que está acontecendo hoje. E muitas vezes não se lembramos da palavra que o Senhor tem nos dado. E um dia a Ivonei disse: Cláudio, você ainda crê que o Senhor vai nos dar um filho? Eu disse: eu creio. Como assim? Um dia o Senhor me prometeu que ia restituir aquilo que o gafanhoto consumiu. E eu não sabia o tempo, e eu não sabia o momento. E eu criei, Senhor, eu creio. E o Senhor já me deu muito mais. Então, meu amado, nós precisamos crer, não só seguir o que o Senhor tem nos ordenado, mas acreditar. Porque aquele que tem falado para você, ele é poderoso para fazer o impossível acontecer, meu amado. Coisas que muitas vezes nós não podemos. Mas se a gente crer, versículo 10 do capítulo 43. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolheis. O Senhor nos escolheu para sermos testemunha dEle, do poder dEle, para anunciar aquilo que Ele fez conosco e declarar sobre as vidas, sobre as situações que nos traz medo. Foi Ele que nos escolheu. Para quê? Para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ele é o mesmo. Assim como Ele abriu o mar vermelho, assim como Ele disse para aquele povo de Deus: avante. Por que está parado? Por que está com medo? Diga ao meu povo que avante.
Marche. Medo versus fé. Avance. Não pare. Não desista. Porque você irá testemunhar daquilo que eu te fiz. Não só para Carnaval do Jando, mas para outras nações. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e não houve entre vós Deus estranho, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, que eu sou Deus. Novamente o Senhor está dizendo para nós: nós somos testemunhas. E o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, da pequena ao maior. O Senhor tem nos tirado de lugares que muitas vezes poderia nos aprisionar para o resto da nossa vida. Mas nós precisamos crer na palavra do Senhor. Agarre, segure naquilo que o Senhor te falou. Cria. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, quem vai impedir, meu amado? Então, quantas vezes o Senhor precisa falar conosco para que nós creamos, para que nós seguimos e creamos na sua palavra, naquilo que Ele já te prometeu, naquilo que Ele vai te cumprir. Versículo 14. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Medo versus fé. Precisamos seguir o que o Senhor nos tem ordenado. Precisamos crer na palavra do Senhor. Eu queria convidar já o pessoal do louvor. E o terceiro, precisamos obedecer ao Senhor. Está aí algo que alegra o coração do Senhor. Está aí algo que alegra os corações dos pais. Quando um filho obedece. Eu louvo a Deus pelo meu filho, Isaac, porque ele tem nos obedecido. E eu tenho buscado ao Senhor aqui, pela manhã. E tem alguém que muitas vezes chega aqui com problemas. Por causa da desobediência de um filho. E quando obedecemos ao Senhor, é algo que vai trazer bênção para nós, para a nossa casa. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Pessoal. Ao 15. Será que se obedecerdes cuidadosamente aos meus mandamentos, que eu vos escrevo hoje, amando o Senhor vosso Deus e servindo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma,
eu então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, e recolherei o vosso grão, e o vosso vinho, o vosso azeite. Darei também erva no seu campo para os teus animais, e comerás, e te saciarás. Então, se obedecer, o Senhor vai dar a provisão de todos os lados. Se eu seguir aquilo que o Senhor tem nos ordenado, se eu crer na palavra do Senhor, se eu obedecer, o medo vai fugir. Mas isso é necessário, meu amado, minha amada, você que está nos vendo. Isso não é para eu fazer somente hoje, agora que eu estou aqui no culto, não. É todos os dias da minha vida. Por isso eu preciso buscar ao Senhor continuamente, para que esteja comigo diariamente. Senão o medo vai chegar e a fé não vai prevalecer no Deus Todo-Poderoso. E eu vou me isolar, eu vou fugir da vontade de Deus, não fazer a vontade do Senhor. Por isso ele se louvou, que eles irão cantar, louvar o Senhor, que possa falar com você.